E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo de volta e seja bem-vinda de volta ao Lambrado Santista. Eu sou o Victor Salles. Domingo de carnaval, tá chovendo, tinha tudo para dar errado, mas o Santos foi lá e aprontou uma goleada em cima da Portuguesa. É raro, mas acontece. E o Santos hoje lavou a alma, de fato a chuva fez lavar ali a alma do torcedor santista, com um pouco mais de 10 mil torcedores na Vila Belmiro. Uma vitória muito importante. E eu já vou dar uma informação rápida aqui, importante no começo desse vídeo, que talvez você não esteja ambientado. O São Bernardo estava perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto até os 42 do segundo tempo. E com isso o Botafogo de Ribeirão Preto estava indo para 17 pontos e o Santos ficava com 13. Só que aos 43 o São Bernardo fez o gol de empate, aos 50 o São Bernardo virou a partida. E aí, o Botafogo de Ribeirão Preto estaciona com 14 pontos. Red Bull Bragantino vai jogar contra o Palmeiras, também tem 14. Se perder, fica com os 14. O Santos vai a 13, vai enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro, com possibilidade de buscar a classificação no Paulista. Estou me empolgando? Talvez sim. Estou um pouco anestesiado pela goleada de hoje? Também estou. Só que eu sempre falo aqui, a gente tem tão poucos momentos de alegria com o Santos, e quando vence, como a vitória de hoje, acho que vale a pena a gente comemorar, falar mais dos lados positivos e passar alguns pontos preocupantes, porque também não é tudo oba-oba. Eu sei, vai, o Português é a lanterna, era mais que obrigação, só que o Santos jogou contra a Ferroviária, não conseguiu evoluir, foi contra o Guarani, não conseguiu evoluir, o próprio São Bernardo não conseguiu evoluir. Então, assim, eu acho que a gente tem alguns pontos para a gente falar da partida de hoje. Acho que o gol cedo deu um alívio para o Marcos Leonardo, deu um alívio para os jogadores, a torcida engatou em apoiar. Então tem bastante coisa que eu anotei aqui e eu quero falar nesse vídeo, tá? Se você está chegando pela primeira vez, deixe seu like aqui, se inscreve no canal. Custa nada se inscrever no canal, dependo de vocês para chegar aos 8 mil inscritos, que a gente está bem pertinho, faltam 100 e poucos inscritos, fechou? E no final do vídeo, comenta aqui também que eu leio os comentários todos, tá bom? Vamos começar falando do homem da partida, né? O Lucas Lima, quem acompanha o Lambrado Santista sabe que eu fui contra a chegada do Lucas Lima. Eu fiz vídeo aqui, muita gente não gostou, outros apoiaram. Só que ele chegou, tá vestindo a camisa do Santos, é minha obrigação avaliar o futebol do Lucas Lima. Ele foi sim, de fato, o melhor jogador em campo. Aí eu anotei aqui que tem um lado otimista do Lucas Lima, que ele vai fazer a diferença no Campeonato Brasileiro, ele não desaprendeu a jogar bola, craque, é um cara que desequilibra de fato o meio de campo do Santos, além de ter feito a tabelinha com o Marcos Leonardo, inverteu a bola para o Ângelo que ele perdeu, depois ele participou de outra jogada que ele dá o passe para o Marcos Leonardo na cara do gol, dinamismo, toca, avança, cobra escanteio. O gol do Mendonça foi escanteio dele que o Bauerman desvia, escanteio padrão, no meio da área, direitinho, sem esse negócio de primeiro pau baixo. É diferente. Esse é o lado otimista. O pessimista é o seguinte, foi contra a Portuguesa, não fez mais que obrigação e blá 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 blá. Então assim, fique com o que você acredita. Eu quero que você comente aqui o que você acha do Lucas Lima, se você é um otimista ou se você é um pessimista. Mas ele fez a diferença. O Marcos Leonardo deu até entrevista no final da partida pela Premier, e ele falou o seguinte, como é bom jogar com um 10, que é esse cara. O Marcos Leonardo, eu sempre cobrei muito dele aqui o seguinte, pivô, parede, buscar jogo. Primeiro gol, ele fez tudo perfeito. Ele e o Lucas Lima. Ele pega uma bola, ele faz uma parede, abre a asa, o zagueiro não tira dele, ele dá pro Lucas Lima, passa no buraco, o Lucas Lima dá nele e ele bate pro gol. Foi todo o movimento foi perfeito do Marcos Leonardo. Então, assim, de fato, ele precisa desse cara experiente que municie o futebol para ele, que dê as bolas para ele ir atacar o gol, para ele poder fazer os gols dele. E o Lucas Lima faz isso para ele. Fez isso no primeiro gol, fez isso no segundo gol, no terceiro gol foi bola parada. Então, de fato, o Lucas Lima ele dá esse dinamismo no meio de campo. E é engraçado, né? Um cara que estava 4 meses sem jogar, treinando na Portuguesa Santista, ele vem no Santos e ele é titular absoluto. Ele é titular absoluto. Ele faz parecer fácil o futebol. E aí, a gente vê a ineficiência de muitos jogadores que estavam em campo. Muitos jogadores.
que tentavam ali fazer próximo do que ele faz e não conseguia. Inclusive o Ivonei, que eu cobrei aqui regularidade, mas o Ivonei não tem capacidade de fazer isso que o Lucas Lima fez hoje para o Marcos Leonardo. Estou acompanhando aqui o gol do São Bernardo, o jogo do São Bernardo, para ver se acaba e a gente comemora aí essa derrota do Botafogo, né? Onde chegamos? Comemorar a derrota do Botafogo de Ribeirão Preto. Mas beleza. Então o Lucas Lima tá dito. De fato, diferente, bons passes, encontrou, é o cara que organizou esse meio de campo do Santos ali e acabou. Nesse momento, acabou. São Bernardo vence o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, de fato, ele consegue dar essa tranquilidade para que o Marcos Leonardo ele jogue bola dele. E eu vou pular um pouco aqui que eu quero falar sobre Ângelo. Nitidamente mais leve, dividindo responsabilidade com o Lucas Lima. Não fez uma partida incrível, não, tá? Errou chute, teve dificuldade e tal. Mas dá pra ver que ele não carrega mais a pressão de ter que construir o jogo sozinho. Ele erra, ele sabe que pode ter o Lucas Lima que resolve. Então ele consegue dividir um pouco essa responsabilidade. Não fez um bom jogo, de fato. Acho que precisa melhorar a finalização. Tentou finalizar hoje de novo, 1, 2 bolas ali. Mas eu sinto ele mais leve. Não quer dizer que, poxa, agora o novo craque. Não. Tem muito que evoluir. Mas ele tem com quem dividir esse protagonismo de dar as bolas para o Marcos Leonardo. E Marcos Leonardo é com quem eu quero falar desse momento. Primeiro gol foi todos os movimentos perfeitos, como eu falei. Segundo gol, já vi muito atacante ficando impedido naquela bola. Teve o tempo de bola, teve sabedoria de saber a hora de avançar. A bola esperou, fez o movimento correto, a bola aqui que ele pega de primeira para não ter erro. Foi muito bem. O gol que o Mendonça faz de escanteio, a bola ia estar nele, estava bem posicionado no segundo pau. Então fez um bom jogo. Eu cobro muito do Marcos Leonardo aqui. Eu não retiro uma coisa, tá? O Marcos Leonardo ainda é superestimado, porque um jogador camisa 9 de time grande como o Santos não pode depender apenas das bolas que o meia coloca ele na cara do gol. Ele tem que construir algumas jogadas. E ele fez isso hoje. Senti que o Marcos Leonardo fez isso hoje. Eu via ele muito tenso. Espero que essa tensão passe com os gols que ele fez hoje. Quase fez o hat-trick dele. Seria merecido. Foi uma excelente partida de Marcos Leonardo. Eu percebi hoje o Santos com uma característica muito parecida do Santos de 2015 do Dorival, dos contra-ataques, e justamente com o Lucas Lima. Pegava a bola, esperava o tempo certo de dar o passe, o Santos pegava o time adversário no contra-ataque. O gol do Santos, quando sai a 1 minuto, mudou toda a partida, de fato. E estava prejudicando o próprio Santos, porque eu acho que o Santos não sabia o que fazer se fizesse o gol tão cedo. Porque meio que o Santos fez o gol, meio que recuou, mas era muito cedo para recuar, e aí é isso que eu tô falando. No gol de contra-ataque, estilo Dorival Júnior 2015, o Santos faz o segundo gol, e aí consegue dar uma aliviada na tensão ali, porque até então o Santos tinha feito 1-0 e a Portuguesa estava com a bola. E não era o Santos que estava com a bola. Então, acho que lembrou um pouquinho. Não sei se por conta das jogadas do Lucas Lima, mas eu tive essa impressão do contra-ataque que o Dorival explorava tanto, né? E a gente falou da Portuguesa, é um time ruim, deve ser um time que será rebaixado, né? Porque vamos pegar a classificação geral aqui, tem 6 pontos, o Ituano é o vice-lanterna, com 6 também. Ferroviária tem 8, só que o Ituano tem 2 jogos a menos. São Bento tem 9, né? Então, assim, a situação da Portuguesa é bem complicada, bem complicada. É um time fraco, com jogador a menos, realmente muda bastante coisa, mas o Santos, como eu falei, pegou a Ferroviária e não evoluiu, pegou o Guarani e não evoluiu, pegou o São Bernardo e não evoluiu. O Santos teve dificuldade com outros times aí, e hoje fez o certo, 4-0, distanciou. O Portuguesa ofereceu um perigo ao outro. E falando em Portuguesa, a falta que fizeram no Sandri hoje foi um negócio criminoso, hein? O Sandro Meirahit não, o Rafael Claus, apresentar só amarelo e ele tá do lado da jogada, é assustador pra mim, tá? É assustador. O cara vai com o cotovelo no... Eu e o Rodolfo estávamos conversando, eu fiquei com medo de ter ficado cego. Uma cotovelada daquela no olho, se pega em cheio, o cara poderia ter ficado cego, cara. Então, assim, o nível realmente da arbitragem, ele só deu vermelho pro cara depois que viu que tava sangrando pra cacete. Mas ali era pra ser vermelho direto. Não tem discussão.
Vamos lá que eu tenho mais jogadores que eu quero falar aqui. Vamos falar sobre nossa zaga, importante. Jogo fraco contra a Portuguesa, que ofereceu pouco risco. Mas o Maicon, teve uma hora que a gente percebeu que ele tem limitação de mobilidade. Me irritou o Joaquim entrar com aquele braço na orelha do jogador da Portuguesa, sendo que o Santos já estava com um jogador a mais. Tem muito árbitro que compensaria a expulsão naquela jogada. O seu Joaquim, para ser titular do Santos, ele precisa ser mais inteligente. Segundo jogo dele, não gostei. Ainda não gostei. Tem bolas que ele vai bem pelo alto, ok. Mas ele precisa ter uma sabedoria maior. Não pode fazer o que ele acha que bem entende, colocar o cotovelo na cabeça dos caras e é substituído por conta do amarelo entre o Bauer, irmão. Que eu acho que no momento normal, a zaga tem que ser Bauer e Joaquim. O Maicon tem limitação física. O Maicon tem limitação de mobilidade. Eu acho que o Maicon pode entrar em um declínio alto e pode prejudicar o Santos. Se eu fosse o Odair Helmut, já observava isso pro clássico contra o Corinthians. O Corinthians tem jogadores inteligentes, jogadores rápidos. O Maicon pode entregar a paçoca. E falando em zaga, para quem não é fã do Felipe Jonathan, não dá pra gente contar com o Lucas Pires. Desculpa, o Lucas Pires ele tem dificuldades gigantescas com a própria bola. O futebol dele morreu, a gente acreditou muito no Lucas Pires, mas a gente percebe que o jogo muda quando o Felipe Jonathan sai e entra o Lucas Pires. Teve uma bola que ele se enrolou com o Dodge ali, ele atrapalhou o Dodge. Então, jogador limitadíssimo. O Santos precisa pensar em emprestar o Lucas Pires e tentar ver se arruma algum outro lateral esquerdo de reserva, porque o Felipe Jonathan ele sabe jogar futebol. Ele tem noção de campo, tem noção de passe, coisa que o Lucas Pires não tem mais. Ele tem uma noçãozinha de um drible ou outro, de matadas bonitas, mas ele não evolui, ele não defende. Então, assim, eu acho que é bem preocupante, mas a notícia positiva é que Felipe Jonathan tá voltou rápido por conta da expulsão do Lucas Pires contra o São Paulo, então precisou voltar contra o Santo André. Mas o Santos fez uma outra partida do que fez no ABC. Uma outra partida. Foi realmente hoje, tudo deu muito certo para o Santos. Eu quero falar aqui também sobre, para mim, o Copete. O novo Copete que o Santos tem é o Mendonça, né? O Mendonça é engraçado, porque o Mendonça não é habilidoso. Ele briga com a bola muitas vezes. Mas hoje fez 2 gols, cara. E o Copete era muito isso, né? Todo mundo se irritava com ele, mas do nada ele metia um hat-trick contra o São Paulo, fazia gol de jogo fora de casa difícil. É o Mendonça, né? Jogador em posição física, rápido, corre bastante, mas ele briga com a bola um pouquinho, né? Mas hoje fez 2 gols importantes ali, oportunista, tava no segundo pau, depois ele recebeu uma bola do Marcos Leonardo, perfeita também, movimentação do Marcos Leonardo, ele recebe bate de primeira. Muito bom o Mendonça. É engraçado, é um misto, né? No jogo contra a Portuguesa ele consegue marcar 2 gols, mas eu não confio nele contra o Corinthians. Então, assim, jogador que faz 2 gols, mas ele não me engana. É isso que eu posso falar sobre o Mendonça. Penúltimo tema aqui, Daniel Ruiz. Muito importante falar sobre Daniel Ruiz. Porque é um jogador que vem com uma expectativa alta. Já deu muito para mim, é muito claro que ele não é um camisa 10. Ele pode jogar como ponta, vem jogando como segundo volante. E eu acho extremamente interessante que o Lucas Lima esteja ajudando o Santos para que o Daniel Ruiz tenha tempo de se adaptar e que a gente não queime ele antes da hora. Ele já teve um 2021 muito bom lá no Milionários, em 2022 não tanto. Então é uma campanha de recuperação do Daniel Ruiz. Então acho interessante ele entrar aos poucos e pegando o ritmo para que a pressão não caia sobre os ombros de Daniel Ruiz. Eu acho que isso vai ser muito positivo para ele, muito positivo. Se ele se ambientar com calma e entender o que é o Santos, ele vai ter tempo para trabalhar muito mais do que a gente imagina. E por último, eu quero falar sobre, para mim, o jogador mais regular em bom nível do Santos, que é o Dodi. O Dodi, ele tá superando as minhas expectativas. O Dodi desarma, o Dodi chuta no gol, o Dodi arma o time, ele dá carrinho, ele corre, ele evolui o time, ele puxa contra-ataque. Ele é simplesmente um jogador que faltava para o Santos, tanto que a gente não sente falta do Rodrigo Fernandes.
que ano passado era incontestável. O Dodi hoje ele supre todas as carências do Santos. A única peça que o Odair Hellmann tem que ajustar é o segundo volante, porque hoje a certeza que nós temos é que Dodi e Lucas Lima são titulares. Então o segundo volante tem o Sandri, que não fez boa partida em Santo André, hoje estava fazendo uma partida ok, se machucou, não vai jogar contra o Corinthians, acredito eu, deve ter quebrado o nariz ali. Você vai ter para aquela posição Daniel Ruiz, que ainda a gente não tem muito como avaliar. Você vai ter o Zanocelo, que a gente já sabe o que esperar. Você tem o Camacho, que a gente já sabe o que esperar. Então é uma dor de cabeça ele arrumar essa segunda peça de meio de campo ali para o jogo contra o Corinthians. Mas o Dodi, ele tem valências muito boas, é um cara muito regular. Ele desarma, dá carrinho, chuta. Ele tá me impressionando no time do Santos. Acho que é um jogador realmente com características importantíssimas para a evolução do time do Santos. O Santos vai, com essa vitória, o Santos vai criando uma maturidade, espero eu. Acho que dá um bom astral para enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro. Tem uma semana aí para treinar, para ver as melhores opções. Não vai viajar, vai ficar aqui. É uma decisão. O Santos precisa vencer um clássico. A gente sabe o quanto significa um Santos e Corinthians. A gente sabe o que significa essa vitória. Vamos supor que o Red Bull Bragantino perca para o Palmeiras. Vai ficar no grupo do Santos. Botafogo com 14, Bragantino com 14 e Santos com 13. E aí, essa rodada aí, o Botafogo de Ribeirão Preto vai pegar o Água Santa fora. O Água Santa disputa a segunda colocação com o Mirassol no grupo do São Paulo, disputa até a liderança com o São Paulo. Então, não é um time bobo. O Água Santa acho que até ganhou da Inter de Limeira fora de casa. Tá? O Red Bull Bragantino vai jogar, contra o Ituano desesperado lá em Bragança. É possível que vença. Então, se o Botafogo perder, o Red Bull Bragantino vencer e o Santos vence o Corinthians, o Santos vai para a segunda colocação. E o Santos fecha a chave jogando contra o Ituano, já possivelmente rebaixado. O Red Bull Bragantino jogando fora contra o São Bento, desesperado para não cair. E o Botafogo de Ribeirão Preto pega o São Paulo lá no Santa Cruz, lá em Ribeirão Preto. Então, assim, tá aberto. Tá totalmente aberto. Santos precisa vencer o Corinthians, mas é aquilo, a gente cansa de fazer conta, né? A gente cansa de fazer conta. Depende do Santos. O Santos precisa vencer o Corinthians. Que dê tudo certo pro Santos. Rebaixamento, pra mim, acabou esse papo. Agora tem que pensar na classificação, tá bom? Fiquem sempre no Labrado Santista. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.